Oi gente, como prometido, vim mostrar pra vocês hoje, como vocês já devem ter adivinhado pelo título, o nosso custo de vida aqui no Canadá. Demorou um tempinho porque eu queria colocar tudo num arquivo ali que eu pudesse ler pra vocês. E aí eu vou dividir esses custos em custos fixos e custos variáveis. E lembrando também que esse é o nosso custo de vida. No nosso caso, a gente mora em Hamilton, na província de Ontário. São só duas pessoas, eu e o Lucas, a gente não tem filhos. E nós somos PR, então nós somos residentes permanentes, então a gente não paga nenhum tipo de custo extra, né? Tipo college ou pós-graduação ou etc. Então isso também faz diferença, com certeza, no nosso custo de vida. Antes da gente começar, só queria falar pra vocês que não adianta fazer conversão, né? Então a gente gasta em dólar, mas a gente ganha em dólar. Então não adianta fazer a conta com conversão ali, porque não vai ser uma conta justa, né? Então a gente ganha e gasta na mesma moeda, você tem que comparar com a moeda que você ganha e a moeda que você gasta e ver ali quanto por cento isso vai comer do seu orçamento. Então não recomendo vocês a fazerem a conversão, porque não vai ser uma conversão justa. Começando então aqui pelos custos fixos que a gente tem, né? Que o primeiro é o aluguel, que a gente paga 2.075 dólares. Esse é o nosso primeiro apartamento aqui, então a gente mudou pra cá, a gente veio pro Canadá já com esse apartamento alugado. Não é um valor barato, tipo, nossa, como vocês pagam muito barato, mas também não é um valor caro. Tem aluguéis que são bem mais caros, então acredito que ele esteja ali numa faixa mediana. É um apartamento de 1 quarto, 1 banheiro. A gente não tem lavanderia aqui dentro do apartamento, mas a gente usa do prédio. E aí é um apartamento com varanda. Se você não conhece o nosso apartamento, eu vou deixar linkado aí em cima o tour pelo apartamento, só pra vocês terem uma ideia ali, mais ou menos. Mas eu sei que aluguel é uma coisa que varia bastante, né? Então tava bem alto ali desde o fim da pandemia e agora aparentemente tá começando a descer um pouco. Mas depende também do apartamento e quantas pessoas tem na sua casa e o que você tá procurando também. Nesse valor de 2.075, a gente paga a academia à parte, então a gente usa a academia do prédio mesmo, mas a gente paga à parte, que é 20 dólares por pessoa, o que acaba aumentando 40 dólares por mês pra gente. E a gente paga também vaga de garagem, que é 130 dólares mensais. Esse é um custo que a gente não tinha quando a gente chegou aqui no Canadá, os primeiros 6, 7, 8 meses. A gente não tinha carro, então a gente não pagava, mas agora que a gente tem um carro, a gente paga 130 dólares pela vaga na garagem. Energia, eu diria que a gente gasta entre 40 a 50 dólares ali, então dá pra fazer uma média de 47,5 por aí, mas a gente gasta mais ou menos isso, assim, mensal. A água a gente não paga, na verdade, tecnicamente está embutido no valor do aluguel, então a gente não paga extra. O nosso aquecimento é via água, porque o prédio é mais antigo, então a gente não paga água à parte, água não é um custo que a gente tem, então a gente só paga tecnicamente energia a mais, além e academia e vaga, além do valor do aluguel. Agora vem os gastos com o carro, que a gente comprou. A gente também tem um vídeo sobre isso. A gente comprou um Kia Rio 2023. A gente acabou optando por comprar um carro novo e financiar. Então a gente paga o financiamento do carro. A gente tem uma entrada e a gente paga o financiamento do carro. Então a parcela do carro é 416 mensal. Então a gente paga 208, na verdade os pagamentos são 208 dólares a cada 2 semanas, mas acaba virando 416 mensal. O seguro do carro, que aqui onde a gente mora no Canadá é obrigatório, então você não pode optar por não ter um seguro de carro, né? O nosso seguro de carro é 308 dólares, eu e o Lucas juntos já. Várias coisas vão influenciar nesse valor, então depende se você tem um histórico bom aqui no Canadá de direção, ou se você tem um histórico, então de repente, que nem a gente, né, você chegou e vai comprar um carro, esse é o primeiro carro, provavelmente você vai pagar mais, porque eles não têm esse histórico de como você dirige, né, então algumas coisas vão influenciar aí nesse valor, mas a gente paga 308 dólares. Daí a gente também paga
o seguro de casa, então na verdade a gente tem um conjunto de seguros juntos, né? Então a gente paga seguro carro e casa meio que juntos, mas o seguro de casa, se a gente for analisar separado, a gente paga $30, que é um valor baratinho ali, mas que a gente também é obrigado pelo nosso landlord, né? Pelo dono do apartamento, dono do prédio, empresa que gerencia, a gente é obrigado a pagar seguro de casa, mas é um valor, geralmente seguro de casa tende a ser bem baratinho. E aí, o outro gasto que a gente tem de carro é o gasto de gasolina, que não é muito caro quando a gente compara com o Brasil. Então a gente gasta por volta de 100 a 110 dólares mensais de gasolina. Geralmente a gente enche o tanque a cada 2 semanas e a gente gasta por volta de 50 e tantos dólares. Então, e assim, a gente usa o carro pra ir e voltar pro trabalho. Eu uso, o Lucas vai a pé pro trabalho dele. Mas a gente não sai muito, não viaja muito de carro. E meu trabalho fica a 15 minutos daqui de carro. Então, obviamente, a gente vai gastar menos do que se você viver numa outra região em que você demora 45 minutos, 1 hora ali pra ir e depois pra voltar. Então, isso também, custo de gasolina, é sempre um custo bem variável, porque depende do quanto você sai e volta pra casa. A gente usa o carro durante a semana pra ir no mercado e ir pro trabalho. Então, a gente acaba não rodando tanto assim com o carro. Aí também temos custos de celular, né? Então, quando a gente veio pra cá, a gente decidiu pegar um celular novo, tanto eu quanto o Lucas. Então, a gente não deu celular nenhum em troca, a gente só pegou celulares novos e a gente financiou, a gente fez a gente acabou fazendo um contrato de leasing, né? Que é tipo um aluguel ali de celular. Então, a gente tem esse celular por 2 anos, se eu não me engano, e no final a gente pode decidir se a gente quer trocar por um novo ou se a gente quer comprar o valor restante do celular. E aí o nosso celular, o plano de internet mais o financiamento de celular, o meu ficou 90 dólares e o do Lucas ficou 82 dólares por mês. O que eu acho relativamente barato, então a gente tem que pensar que é uma internet 5G muito boa, ilimitada. Então a gente paga esses valores, que juntos dá por volta de 172 dólares por mês em celular e plano de internet. Aí temos o nosso plano de internet de casa, né, que a gente tem a Bell aqui no nosso prédio, e a Bell mais o pacote de TV, que a gente decidiu pegar um pacote bem básico, só porque o Lucas gosta de assistir jogos e algumas coisas que só passam notícia, etc, que só passa na TV daqui. Então o pacote de TV, que é 20 dólares, mais o pacote de internet, que é por volta de 50 a 55 dólares, a gente paga por volta de 82 dólares por mês em TV mais internet de casa. E a internet é 1.5, caso vocês queiram comparar. A nossa internet aqui que a gente paga é 1.5. Então, todos esses custos fixos por mês somados dão 3.410. Eu não coloquei mercado como um custo fixo exatamente, porque ele varia. Apesar de ser dentro ali dentro de um certo tanto valor. De custos fixos mesmo, a gente tem por volta de 3.410, e eu coloquei gasolina como um custo fixo porque a gente, dos tantos meses que a gente teve até agora, foi um custo fixo, assim, ele não variou, né? Falando um pouco sobre custos variáveis agora, né, que inclui lazer e mercado principalmente. O primeiro custo, que é o mercado, a gente gasta por volta de 500 a 600 dólares por mês, que não é bastante, para uma série de fatores, né? A gente, na verdade, gastava menos com isso quando a gente mudou para o Canadá inicialmente, porque a gente só ia no Walmart, e são só 2 pessoas, e mais pra frente, quando a gente pegou o carro, daí a gente fez a assinatura do Costco, e aí nossos custos aumentaram bastante. A gente faz a grande parte das nossas compras, pra ser bem honesto, no Costco, que são compras que são um pouco mais caras, mas vem muita quantidade, então acaba rendendo bastante. Então coisas mais, até fruta, essas coisas a gente tem comprado no Costco ultimamente. Só algumas coisas que valem mais a pena que a gente tem comprado no Walmart, né? Então às vezes algumas frutas em específicos, alguns vegetais, algumas coisas que a gente compra em menor quantidade também.
mas acaba saindo por volta de 500 a 600 dólares. Outra coisa que é importante considerar é que eu almoço no meu trabalho, eles têm um almoço lá todos os dias, tipo uma cafeteria, então muitos dias na semana eu acabo almoçando lá e eu gasto 4 dólares pra almoçar. Que aumenta aí um valor de, se eu almoçar lá todos os dias, dos 5 dias da semana que eu trabalho, eu gastaria por volta de 80 dólares em alimentação no trabalho, mas aí eu nem sempre almoço lá, às vezes eu almoço de casa, tem dias que eu almoço antes de ir pro trabalho, dependendo do horário que eu trabalho, então acaba sendo um pouco variável nesse sentido, mas é por isso também que a gente não gasta tanto. Eu sei que tem várias pessoas que gastam muito mais do que 500 e 600 dólares por mês, então a gente não tem um almoço aqui em casa propriamente dito, a gente só faz o jantar como refeição juntos, o resto cada um tá no seu trabalho. Então, somando aí esse custo mais ou menos variável que é o mercado com os custos fixos, dá um total de 3.960, arredondando 4.000 dólares por aí de custos que a gente tem geralmente por mês, que são totalmente fixos ou mais ou menos fixos. E agora falando um pouco sobre custos variáveis, que são um pouco mais difíceis, né, de falar, a gente não sai muito para comer em restaurante, mais por conta da nossa rotina mesmo. Mas quando a gente sai, a gente gasta ali por volta de 100 a 200 dólares mensais. Durante o verão, que a gente acabou fazendo mais coisa, foi em festival, foi em não sei o que, gasta um pouco mais, né? Então, sei lá, de 100 a 300 dólares. A gente gosta bastante de ir em rodízio japonês, e isso é bem mais caro do que os outros restaurantes em si. Então, geralmente a gente gasta por volta de 80 dólares só no restaurante japonês, né? E aí o resto vai adicionando acima desse valor, mas na nossa realidade, no nosso dia a dia, a gente não costuma ir muito em restaurante. Mas se programem aí também, dependendo do quanto vocês vão, se vocês são pessoas que vão... Qual restaurante também, se é um fast food que é mais barato, ou então algum restaurante que seja mais caro. Mas no nosso dia a dia, a gente não costuma ir muito em restaurante. Quando a gente vai, eu diria que a gente gasta de 100 a 300, raramente ali, dólares por mês. Outro tópico também que dá pra falar são compras. Aí são bem variáveis, depende, né? Tem mês que a gente vai em outlet, tem mês que a gente não vai em outlet. Mas eu diria que quando a gente vai em outlet, geralmente a gente gasta por volta de 400 dólares ali, os dois juntos, né? Sei lá, de 100 a 400, 500 dólares. Dá pra fazer bastante compra em outlet com 500 dólares. De novo, dependendo do que você vai comprar, né? Mas geralmente os preços, no nosso caso, a gente gasta por volta disso. Mas também a gente vai em outlet uma a cada 2 meses, uma a cada 3 meses. Então não é uma compra que aparece ali na nossa fatura com frequência. Uma coisa que varia bastante no Canadá são os lazeres que você faz dependendo da época do ano, né? Agora a gente tava no verão, então, de novo, como eu disse, tem bastante feira, bastante festival, a gente acaba indo mais. Daí, conforme vai chegando no outono, a gente provavelmente a gente vai colher abóbora ou colher maçã, essas coisinhas que são gastos, honestamente, assim, quase que irrisórios, são pequenininhos. E aí, mais pro inverno, pelo menos no inverno do ano passado, a gente não teve muitos gastos de lazer, porque a gente não tinha carro, então a gente acabou não fazendo muitas atividades de inverno, mas pode ser que esse ano isso mude, né? Pode ser que a gente faça mais atividades, ou de repente patinação, ou esquiar, alguma coisa assim. Se a gente for fazer isso, eu gravo pra vocês, falo os valores também. E aí, no começo do ano que vem, provavelmente, eu quero fazer outro vídeo de custo pra vocês terem uma ideia de como foi os nossos custos no inverno. Então, se você não é inscrito aqui, se inscreve no canal pra você poder voltar depois e comparar com os custos do nosso primeiro ano aqui no Canadá. Além da gente não ir em restaurante bastante, assim, mais ocasionalmente, principalmente com amigos, a gente não tem o costume de comprar comida delivery, né? Então, quando a gente sai, a gente sempre vai no restaurante. Eu acho que desde que a gente chegou aqui, a gente pediu comida, sei lá, 1 ou 2, 3 vezes no máximo. A gente não tem esse costume. Então, esse é um custo que a gente não tem, mas eu sei que tem várias pessoas que têm esse custo. Então, é outro custo importante de
de calcular ali, se você tem o costume de pedir delivery, se você tem o costume de pedir comida em restaurante e mandar entregar, isso aumenta bastante, principalmente porque tem o custo de entrega e você tem tips aqui no Canadá, né, que você também dá em cima dessa entrega, então calcule isso também, dependendo do seu lifestyle. O último custo que eu queria falar aqui, que foi um pouco variável e que tem cada vez mais diminuído, foi o custo de compras para móveis da casa, né? Então a gente chegou aqui sem nada e teve que mobiliar a casa inteira. Então esse é outro custo que, se você tá chegando no Canadá agora, é um custo importante de lembrar também. Óbvio, você não precisa comprar tudo de cara, provavelmente você não vai fazer isso, mas você vai precisar comprar tudo que você tem, né? Então, do mais básico, de talheres, copos, etc., até móveis mais para decoração, tipo poltrona ou árvore de planta de decoração. Então todos os meses a gente compra alguma coisinha. No começo a gente comprava mais, porque a gente precisava de mais coisas. Agora a gente tem comprado menos, é mais pra realmente decorar a casa ou alguma coisa que a gente comprou de qualidade baixa. E agora a gente tá trocando por uma um pouquinho melhor. Mas acho que se eu dividir ali essa compra, daria por volta de tudo que a gente comprou até agora, mensalmente, daria por volta de $200 mensais. Óbvio que nem eu disse, né, esse gasto foi mais lá no começo e agora tem pegado menos o nosso orçamento, mas se a gente for dividir ali para fazer uma média, $200 a $300 mensais, porque a gente decidiu comprar tudo, né, mesmo que aos poucos a gente decidiu, a gente tem cama, sala de jantar, etc, então depende muito do seu apartamento. No nosso caso, uns $200 ali em média pra gente mobiliar o apartamento. E é isso, gente. Depende muito dos lazeres, essa parte de compras variáveis, de custos variáveis, é bem difícil, de ter que fazer ali um mês a mês pra te falar exatamente o que a gente gasta, mas assim, o que eu acho que é importante do vídeo é que a maior parte são os custos, a maior parte, assim, esmagadora dos custos todo mês são os custos fixos, né? E só pra vocês terem uma ideia, eu e o Lucas, nós somos full-time no nosso trabalho, então a gente trabalha 40 horas, no mínimo, por semana, então isso também influencia no nosso orçamento, e como eu disse, a gente não paga nada relativo à educação, né? Então a gente não paga college, a gente não paga pós-graduação ou mestrado, etc, que também, se você tá vindo pro Canadá com isso, com certeza essa é uma parte grande do seu orçamento. E esses são os nossos custos mensais morando aqui no Canadá. Espero que tenha dado pra ter uma ideia, pra vocês também poderem comparar com os custos de vocês, ou então se você tá vindo pro Canadá, você ter uma ideia ali de custos. Lembrando, assim como eu disse no começo, deem uma olhada em vários custos de vida, né? Procure aquele que se encaixa melhor com o seu. Se de repente você tem filhos, seus gastos vão ser bem diferentes do meu gasto e do gasto do Lucas também. Então deem uma olhada nisso, mas é sempre bom pra gente poder comparar e ter uma ideia. Se esse vídeo te foi útil de alguma forma, deixa o seu like, me ajuda bastante. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Gente, se inscrevam no canal. Que vontade.